Aí seria todo dia, né? Mas, já que tem essa convenção, por que não aproveitar essa data para se aproximar do seu pai, dizer que ama, o pai se aproximar do filho, deixar as brigas de lado, problemas do passado e bola para frente, né? Então, eu queria desejar um feliz dia aí para você que é pai, você que está me assistindo, é do canal, inscrito aí, você que é filho, né, tem seu pai ainda vivo, eu já não tenho mais. Então eu queria hoje passar aqui uma experiência para você fazer essa reaproximação com seu pai, né? Porque eu perdi o meu tem um ano, fez um ano, né? Agora no mês 7, e faz muita falta mesmo, em pensar que, assim, porque quando você perde, quando você perde o pai, ou um ente querido que seja, ali no momento é difícil, aí você ainda está na adrenalina, né? Mas quando o tempo passa, meu amigo, assim, num tempo intermediário, é o pior. Eu sei que daqui a alguns anos eu vou estar bem suave sobre isso, porque é a ordem natural das coisas, né? Pior se ele tivesse me perdido, né? Então a ordem natural é essa. Então o tempo cura, realmente. Mas esse tempo intermediário que eu estou vivendo, ou seja, tem um ano apenas, é que vem as maiores lembranças, sabe? Eu tô aqui no quintal de casa hoje, e eu lembro dele aqui cortando a grama, botando a instalação do poço, da bomba, fazendo uma instalação elétrica, uma pintura, né, na casa por fora. Então tudo isso eu aprendi dele. Né? Então como é importante, né, principalmente a figura do pai. Claro que a mãe é importantíssima, passa sentimento, né, principalmente para o homem, senão a gente seria animais com testosterona. Então passa né, aquela ternura, né, que é importante para a vida humana, senão a gente vira um robô, principalmente o homem. Na gestação, a amamentação, claro, né? Mas depois que a criança começa a ficar madura, pré-adolescente, adolescente, até a idade adulta, o mais importante é o pai. Veja que a maioria dos bandidos, né, psicopatas loucos, pessoas que agridem a sociedade, vocês vejam que tiveram problema com os pais, né? Raras exceções, mas tiveram. Então você vê a importância do pai, principalmente quem é da minha geração, o seu pai está idoso, né? Então ele é triplamente importante, porque o sistema quer acabar com os idosos. Primeiro que os idosos estão socorrendo as famílias aí em tempos de desemprego e crise, porque a aposentadoria, pelo menos por enquanto, está caindo direitinho, né, no Brasil. Segundo, né, que você perde o lastro histórico pessoal. Veja que eu caía nessa conversa de ditadura militar de 64, sabe qual é? Claro que toda forma de Estado é uma ditadura. Vê o que a gente está vivendo hoje, em plena democracia, né? Que não tem nada a ver com aquela de Atenas, né? Mas tudo é ditadura, né? Mas eles falam de uma forma bem específica só daquela época, sendo que a própria república ela só se implantou por causa de um golpe militar na monarquia, né? Mas isso pouca gente sabe, ou se sabe, varre para debaixo do tapete. Mas aí eu perguntava para os meus avós, porque eu ouvia muito isso na escola, na mídia, né? Aí eu perguntei para os meus avós, para os meus pais, para os meus tios, para vizinhos que viveram aquela época. Meu amigo, não posso dizer que 100%, mas 99% afirmou que era muito melhor do que o que a gente vive hoje. E entenda-se, esse hoje era ali meados da década de 90. Você imagina agora. Então, e se você fazer essa experiência aí, pergunte aí pro seu pai, pra sua avó que está aí com você no dia de hoje, pergunta para eles. É claro que tinha coisas erradas, coisas ruins aconteceram, mas se comparado, pelo menos pro povo, né, que essa é a premissa da política, servir o povo, fazer a vontade popular, então, é engraçado. Então, cara, eu perdi meu pai, eu lembro de cada detalhe, desde ele me ensinando a andar de bicicleta, sabe? Ele impunha ali dificuldades para eu pegar equilíbrio logo, dirigir, eu sentava no colo dele e pegava no volante de uma Brasília 78, branco Lotus, maravilhosa. Inclusive ele teve 4 Brasílias, um TL, enfim, muitas histórias realmente que vem à lembrança. Eu segurava o volante, depois comecei a pegar no carro sozinho. E cada detalhe, né? Eu faço pintura, eu faço instalação elétrica básica, jardinagem, tudo aprendi com ele, né? Ele tinha boa mão para plantio, né?
Então, gente, cada detalhe, não adianta você fugir disso, dizer que pai, dizer que família é um conceito. Claro que é um conceito social, mas o que nos trouxe até aqui? Você pode ser um militante LGBT, um niilista, um misantropo, um migtal. Mas você só está aqui hoje militando essas coisas porque teve o seu pai e a sua mãe juntos, um casal heterossexual, que geraram prole e cuidaram de você desde o berço. Então, por mais que você tenha tido uma experiência negativa e traumática com seu pai, no mínimo uma coisa você tem que agradecer a ele. A coisa mais importante, a vida, a consciência, penso logo existo. Tem coisa mais preciosa do que a vida em si, consciente? Eu sei que tem certas pessoas que não vale nada, não vale um caracol rastejando no chão desse jardim aqui. Mas a maioria das pessoas não são assim. Tem algum tipo de valor. Então coloca a mão na consciência, vocês estão fazendo a vontade da agenda da escola de Frankfurt. Talvez você pense, Frankfurt, uma cidade da Alemanha, o que tem a ver isso? Quer dizer, se você pensa isso, você já é ignorante. Você desconhece a escola de pensamento filosófica da escola de Frankfurt, que hoje é utilizada pela esquerda. O Antônio Gramsci, um dos percussores aí, ele dizia, vocês serão de esquerda sem saber. E tem até direitista que vota no Bolsonaro com muitos conceitos da escola de Frankfurt. Você sabia disso? Agora você imagina quem não é de direita em si, não tem consciência disso. Se diz até apolítico, só que fala de política, então não é apolítico. Com vários conceitos de criticar a família, criticar a figura do pai, principalmente. Isso são todos meandros políticos, que você não sabe as raízes de onde você está tirando isso. Veja, o que eu estou falando vai ser baseado em história e antropologia. O que é contrário à família, à figura do pai, é baseado em experiência de quê? Experiência traumática pessoal, talvez? Então entenda. Olha a importância, né? Você recorreu idoso para um registro histórico do passado, que você era pequeno, não tinha nascido. Aí a história fica a cargo de quem? De faculdades, professores esquerdistas e da mídia. Então é interessante, você acaba com os idosos, através de, principalmente, né, proteja eles, informe eles. Porque é interessante, ó, eles pegam a aposentadoria para si, para o governo, volta para o governo, né, eles acabam com o lastro histórico e de quebra leva caos mais rápido às famílias, porque não vai ter mais a aposentadoria dos idosos para segurar a barra, que muitos idosos estão segurando a barra em casa. Então tem 3 pilares fundamentais para a destruição dos idosos. Então não faça esse jogo. Eu sei que talvez a sua experiência própria não quer dizer nada. Por exemplo, a minha experiência própria, a minha vontade própria. Eu e minha esposa não queremos ter filhos. É uma experiência pessoal. Eu não quero ter filho por quê? Eu vejo que a minha condição financeira não permite isso. Entendeu? Porque eu iria dar tudo do bom e do melhor para o meu filho. E eu não teria essa condição, eu ia ficar apertado. Né? Hoje eu estou mais estabilizado por conta justamente de não ter filho. Mas você que tem condição, o problema é seu. Né? Eu vejo que o mundo está muito nocivo para se colocar uma criança nele. O Estado é dono do seu filho, vai querer até te criminalizar, te botar preso se você não der uma certa coisa para ele, não levar ele para tomar. Então eu vejo perigoso. Mas se você tem condição de fugir disso, de se mudar do Brasil e ir para uma Flórida, por exemplo, tenha filho, não tem problema nenhum. Né? Eu não posso julgar isso para a sociedade, igual tem um grupo aí que é contra casamento, contra homem se juntar com uma mulher. Bom, para eles deu errado, para muitos deu errado, mas para outros deu certo. Né? Realmente é uma parceria, não é que nem Brasil e China, só um lado cresce. Né? Realmente é uma parceria, então qual o problema nisso? Eu acho que tudo é você aí de forma individual. Agora veja, que de forma antropológica geral, eu não posso julgar aquilo ali. Você tem que julgar positivamente. O que alicerçou o Ocidente? Eu remeto até a Leônidas na Termópilas, com seus 300 espartanos, a única vez que Esparta agiu bem na história, que é muito fácil também os caras se julgar os espartanos, mas não conhecem nada de história. Esparta só agiu bem no caso de Termópilas, mesmo assim estava junto com outros 7.000 gregos de outros estados, cidades-estados gregas. Então, quer dizer, ali eles seguraram os persas, que foi o suficiente para o resto da Grécia se organizar e vencer as guerras médicas. Então aquilo salvou o Ocidente. As religiões politeístas alicerçaram o Ocidente e posteriormente o cristianismo. E hoje você é um ateu militante, né? Mas você não pode negar. Não faz parte de você como indivíduo, mas faz parte do todo. E a biologia, a natureza, só se importa com a espécie e não com o indivíduo. Olha que interessante. Né? Então tudo isso alicerçou. Então, nessa
nessa tarde de domingo eu deixo esse recado para vocês. Deixa as diferenças de lado, peça perdão, você que é pai, você que é filho, se aproxime. Depois que perde, eu posso dizer muito bem, é uma coisa, é um vazio muito grande. Sexta-feira falávamos sobre o caso da Daniela Pérez, né? Como a Glória Pérez sofre até hoje. É um vazio, um buraco que se passou 30 anos e não melhora. Até por causa da questão da injustiça que está acontecendo, né? Então você vê o vínculo forte, né? Uma parte do documentário a gente falava na sexta que ela se pegou ninando a caixa do ossário dela, né? Com os ossinhos dela. Ninando. Cara, levou até aquele susto. O que eu estou fazendo, né? Mas não deixa de ser ela ali. Então você vê o vínculo forte de uma mãe, de um pai, né? E por mais que você não pode tirar isso de você, você olha para o espelho e você se depara com o seu pai, né? Porque você é o holograma dele no futuro. O meu pai já está morto, mas ao mesmo tempo ele está vivo, porque a genética dele está em mim. Várias características físicas, psicológicas, de como eu trato as coisas no mundo, né? Tudo vem disso. A gente não tem nada, a gente é refém de outros do passado, assim como na cultura. O que alicerçou o Ocidente, né? Cultura grega, cultura romana, né? Principalmente. Então são povos antigos, mas a gente sofre influência total até hoje, até na linguagem, nos termos, em tudo. Então a gente não é nada, a gente é o todo, do ponto de vista biológico. Se você arrastar isso para a política e para a economia, destrói uma nação. Mas do ponto de vista biológico da natureza, nós somos a espécie. O indivíduo em si não vale nada, né? A nossa única missão aqui, biologicamente falando, é só nascer, crescer e reproduzir. E daqui a pouco a gente morre, mas a gente está vivo nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu herdei a altura do meu avô, né, que com 20 anos já tinha 1,95 m. O meu pai tinha 1,80 m e pouco. Não era tão alto assim, mas em muitas coisas eu herdei do meu pai, outras coisas do meu avô. Então vai vindo, né, no filo genético. Uma coisa inegável, está em você. Você olha para o espelho, você vê o cabelo do seu pai, os olhos, a cor da pele. Não tem como fugir. E isso te assombra, não é verdade? Mas não fique assombrado não, é natural, é irrefutável isso, é universal. Não tem como você simplesmente negar com críticas tolas. Então, queria encerrar aqui, desejar o feliz Dia dos Pais. Faça as pazes com ele. Ou você que é pai, faça as pazes com seu filho. Se estão distantes, ligue um para o outro. Faça um WhatsApp. Tenha um contato. Depois que perde, acabou. E pensar que ele era tão presente na minha vida, o meu pai. Bom, eu não sei se vai ter vida após a morte. Mas se não tiver, quer dizer, eu nunca mais vou vê-lo novamente. Ele me gerou, me criou, convivíamos juntos, várias experiências positivas, negativas, alegrias, raiva, e tudo de repente acaba, para nunca mais. Acho que nunca mais, meu amigo, é uma coisa muito extrema. Não vale a pena arriscar. Vai lá, faz a sua parte. Se unam novamente. Estão todos, essa elite está todinha contra nós. A única coisa que nos resta é a família, principalmente nuclear. Apesar que algumas pessoas passam por problemas com um parente, eu mesmo tenho uma tia que conspira contra mim, mas pai, mãe, né, no caso irmão de sangue, eu acho que é uma coisa muito forte. É uma coisa que não dá simplesmente para você desacoplar, certo? Então fica aí meu recado, pensa direitinho e boa noite aí. Ou bom dia, boa tarde, tanto faz. O importante é unir os laços novamente.